ainda mais avarentos. Da mesma forma, o sofrimento sentido pelos animais leva-os continuamente a mais perplexidade e confusão. Os animais têm seu próprio tipo de inteligência, que é apropriada ao seu estado de existência. Eles agem direta e instintivamente, sem dúvidas ou hesitações, possuem sentidos extremamente aguçados, âmbitos de percepção que nós perdemos, e algumas vezes o que parece ser poderes de percepção extrasensorial. Também possuem habilidades físicas e de coordenação maravilhosas, mas seu intelecto e poder de raciocínio são pouco desenvolvidos. Não podem formular perguntas sobre sua existência ou examinar suas próprias mentes. Simplesmente vivem suas vidas com total envolvimento e absoluta absorção. Um psicólogo diria que os animais não têm autopercepção ou autoconsciência, mas de um ponto de vista budista poderíamos dizer que eles têm consciência somente do eu. Percebem o mundo totalmente em relação a si mesmos, que só faz sentido até onde o afete e as suas reações. Obviamente, experimentam a dualidade do eu e do outro em um sentido prático, mas o outro existe somente em termos do eu. Isso é exatamente o que o budismo quer dizer com ilusão, e a criação de um mundo só seu, um casulo para a existência individual, separada, e como um mundo de sonho onde tudo é a manifestação do sonhador. Por isso o reino animal está relacionado com o bardo do sonho. Quase toda a atividade dos animais está dirigida para a imediata satisfação de suas necessidades. São extraordinariamente pacientes, persistentes e obstinados nessa busca, instintivamente se beneficiam de toda a oportunidade que se apresente, e não se preocupam com as consequências para eles ou para os outros. Isso só é possível porque lhes falta a visão de um horizonte mais amplo. O seu mundo é estreitado na direção de sua própria sobrevivência e da propagação de sua espécie. Muito do sofrimento do reino animal deriva da luta pela sobrevivência. Na natureza, muitos animais estão continuamente ou matando ou sendo mortos. As presas estão em constante medo de perder suas vidas. Não podem relaxar por um único momento. Os predadores se exaurem caçando, enquanto aqueles que não são carnívoros passam todas as suas horas acordadas procurando por comida. Eles estão inteiramente à mercê do ambiente e do clima. Dessa forma, estão continuamente reforçando seu estado de ilusão autocentrada, que os prende ao renascimento no mesmo reino, ou criando karma de gula ou agressão, que pode finalmente levá-los ao reino dos fantasmas famintos ou dos seres infernais. Mas, acima de tudo, os animais sofrem nas mãos dos seres humanos. A despeito disso, a força física quase sempre maior do que a nossa, nós os caçamos, os matamos, destruímos seus habitats, os escravizamos, os exploramos e abusamos deles, e somos zés de fazer tudo isso por causa de um poder mental maior. Por causa da falta do tipo certo de inteligência, eles se permitem ser capturados, manipulados e controlados. O reino animal é muito próximo do reino humano. Muito da existência humana diária parece ser gasta em um estado mental animal, aceitando a vida como ela é, em um estado semi-adormecido, sem desafios intelectuais e espiritualmente inconsciente. E bem possível viver uma vida contente e materialmente produtiva dessa maneira. As pessoas com características do reino animal são normalmente convencionais, dependentes, sérias e eficientes. Possuem um sentido firme de prioridades e hierarquia. Podem ser excelentes pais e pilares da comunidade. São muito leais às suas famílias e a qualquer grupo com o qual se identifiquem, mas intensamente desconfiados de pessoas de fora, que podem com facilidade levá-las a atitudes de chauvinismo, racismo ou intolerância religiosa. São o tipo de pessoa que pode dizer, meu país certo ou errado e se foi bom para meus pais, é bom para mim. Adoram clichês e opiniões de segunda mão, porque não querem pensar as coisas por si. Acreditam em trabalho duro e honesto, mas não são particularmente ambiciosas. Preferem ser empregados do que ter de enfrentar os desafios da liderança. Mesmo o trabalho intelectual pode ser feito com uma atitude de animal. A pessoa pode ser altamente culta e ter absorvido muito conhecimento, mas lhe falta a imaginação para fazer uso disso de uma forma inspiradora, ou inovadora. Qualquer comportamento que consideremos instintivo, automático ou habitual partilha da mentalidade animal. Animais gostam de rotina e se tornam ansiosos quando ela é perturbada.
No nível mais básico, a vida gira em torno de comida, sono, sexo e autopreservação. Existe sempre um sentido de restrição e limitação, uma ausência de visão. Qualquer situação nova ou desconhecida é perturbadora ou ameaçadora, e vista com suspeita. A mentalidade animal é realista e prática, mas é indiferente à beleza. Ela não pode dar um passo atrás e olhar para si objetivamente, portanto não tem senso de ironia, e não está nem um pouco interessada em autoconhecimento, e totalmente séria e sincera, e odeia ser ridicularizada ou criticada. Seres humanos são parecidos com animais, porque são facilmente controláveis e manipuláveis pela sociedade, pela religião, pela educação, pela publicidade e todos os tipos de influências. É a parte ignorante e crédula de nossa natureza que permite que sejamos usados dessa maneira. Quando as pessoas acusam os seres humanos de se comportarem como animais, estão geralmente se referindo à violência extrema, crueldade ou destrutividade, ou gula e excessos, que na verdade não são nada típicos dos animais, mas são mais prováveis de serem manifestações dos reinos dos fantasmas famintos e dos infernos. O sabor do reino animal é a confusão e a inconsciência. As ações são levadas adiante instintivamente, através do hábito, com uma qualidade de ignorância indiferente. O reino animal tem muito em comum com as características da família Buda, e é com regularidade ligado a ela. Entretanto, em liberação através da audição, ele não é especificamente ligado a nenhuma das 5 famílias. Durante as aparições dos 5 Budas, um dos 6 reinos deve necessariamente ser omitido, portanto o caminho que leva ao reino animal aparece mais tarde, quando um aspecto diferente do estado desperto se manifesta. Essa é a visão dos 5 Vidyadharas, personificando os princípios de percepção, comunicação, inteligência e profunda visão interior, a transmutação final de nossa natureza animal. O Buda que aparece no reino animal é chamado Dhruvazinha, leão inabalável, já que o leão é o rei dos animais. Sua cor é azul, uma das 2 cores alternativas associadas com a família Buda. Ele traz um texto sagrado em suas mãos. Como um símbolo budista, um texto representa o Dharma inteiro, seja ele falado ou escrito. Existem muitas maneiras diferentes de se ensinar o Dharma, e o Buda podia, é claro, se comunicar com os animais intuitivamente, mas é significativo que ele na verdade apresenta o Dharma a eles na forma de um livro. A linguagem marca um estágio crucial na evolução da consciência. O desenvolvimento da razão e a habilidade de expressar pensamentos andam lado a lado. O dom da linguagem simboliza a inteligência superior que deve ser desperta de forma a liberar a natureza animal da escravidão de sua existência autossatisfeita, que é similar ao bardo do sonho. Como podemos mostrar àqueles no estado mental animal que eles estão adormecidos e que o que quer que estejam experimentando é um sonho? Ao ver o livro do Dharma nas mãos do Buda, eles recebem um vislumbre de um mundo diferente, e uma súbita brecha de incerteza se abre. Estou acordado ou adormecido? Esta vida é real ou é apenas um estado de ilusão? O reino dos seres humanos. De acordo com a antiga cosmologia indiana, raças de humanos habitavam os 4 diferentes continentes ou mundos, literalmente, ilhas, situados nos pontos cardeais ao redor do Monte Meru, o eixo do nosso sistema de mundo. Nossa morada era o continente sul, Jambudvipa, a ilha da maçã rosa. Originalmente, Jambudvipa abrangia apenas a Índia ou o sul da Ásia, mas hoje em dia significa todo o planeta Terra. Quando refletimos sobre o reino humano, devemos nos lembrar mais uma vez de que estamos olhando aquilo que o distingue particularmente dos outros reinos, em vez de descrever todo o espectro da existência humana. Como seres humanos, em um nível psicológico, passamos continuamente através de todos os 6 reinos durante o curso de nossas vidas diárias, embora exista uma qualidade humana quintessencial que permeia todas as nossas experiências. A correlação tradicional é com a família Padma, embora em liberação através da audição seja com a família Ratna. O reino humano tem grandes afinidades com ambas, assim como o reino dos fantasmas famintos, mas aqui existe um sabor completamente diferente daquele dos fantasmas famintos. A família Padma expressa a transmutação da paixão e do desejo, e a família do Buda Amitabha e do Bodhisattva Avalokitesvara, as 2 manifestações mais amadas da iluminação, onde quer que o budismo tenha se espalhado neste mundo.
Portanto, existe uma atração inerente dentro da mente humana a tudo o que Padma representa. Trungpa Rinpoche descrevia o reino humano como o epítome da comunicação e do relacionamento, que por sua vez é a essência da paixão. Podemos ver que isso é verdade ao compará-lo com os outros reinos. A inteligência dos animais não se desenvolveu o suficiente para que eles pudessem se comunicar plenamente, enquanto os fantasmas famintos e os seres infernais estão muito imersos em seu próprio sofrimento para se relacionarem com os outros. Deuses e deuses ciumentos possuem inteligência superior, mas suas mentes estão inteiramente ocupadas com seus próprios interesses. Somente os seres humanos são tão curiosos a respeito de tudo ao seu redor, tão emocionais, tão afetados pelos outros e tão ansiosos para fazerem contato. Junto com a comunicação, existe uma ânsia criativa e um esforço idealista pela perfeição. Seres humanos são desesperados para saber tudo o que há para saber. Querem atrair tudo para sua própria esfera e trazer tudo sob seu controle. A pesquisa científica é essencialmente uma paixão pelo conhecimento e a arte, uma paixão pela expressão. Essa qualidade passional de magnetizar, de curiosidade e de criatividade alimentou o desenvolvimento humano desde o início da história. É esta qualidade que dá à vida humana seu valor único na visão budista. Ela é chamada de preciosa vida humana, porque entre os 6 reinos ela oferece a melhor oportunidade para praticar o Dharma e atingir a iluminação. Aqui estamos falando sobre a encarnação como ser humano, em vez de experimentar o reino humano como um estado mental temporário. Nascemos com o anseio de descobrir o significado de nossa existência, um desejo de atingir a perfeição e um instinto para o relacionamento. Todas essas qualidades nos permitem receber a comunicação do Dharma e abrir nossas mentes para o espaço do despertar. Quando a paixão se torna obsessiva, ela degenera em apego, ganância e luxúria, que resultam no grande sofrimento que aflige o reino humano. O sofrimento da perda e de não sermos capazes de mantermos aquilo que amamos. O sofrimento de não obtermos o que desejamos e termos de suportar o que não desejamos. E o sofrimento da dor e da morte, que é o resultado do apego ao corpo e do agarramento à ideia do eu. Em liberação através da audição, entretanto, o caminho que leva ao reino humano aparece ao mesmo tempo que a visão de Ratnasambhava, o Buda da família Ratna, e disse que é acumulado de orgulho intenso. As 100 homenagens e a prática do Dharma, por outro lado, ligam o reino humano à paixão. E interessante que ambas as conexões se fazem. Como vimos no reino dos fantasmas famintos, as características de Padma e Ratna estão intimamente relacionadas, mas no caso da mentalidade dos fantasmas famintos, suas paixões são extremamente apegadas e avarentas, e seu orgulho é combinado com maldade e egoísmo. No reino humano, encontramos um sentimento de orgulho mais positivo e expansivo, um orgulho que alimenta os relacionamentos em vez de se afastar deles. A joia realizadora de desejos, que concede todos os desejos, é o símbolo da família Ratna, portanto poderia ser vista como o complemento natural ao desejo da família Padma. Por contraste, Trungpa Rinpoche dizia a um certo ponto que o reino humano parece ter menos orgulho do que qualquer dos outros reinos. Ele explicava que queria se referir ao orgulho da autossatisfação e da complacência. De uma maneira geral, é uma característica humana não se acomodar sobre as conquistas feitas, não permanecer satisfeito, mas sempre se mover em direção a alguma coisa nova. Existe uma energia inquieta, pesquisadora na natureza humana que evita que a pessoa fique imobilizada, e isso torna possível estar aberto a novas possibilidades e receptivo aos ensinamentos espirituais. Entretanto, existem muitos aspectos diferentes do orgulho. Ele pode facilmente se transformar em arrogância e superioridade, o que com muita frequência domina os relacionamentos humanos com outros seres viventes, especialmente com os animais. Esse aspecto do orgulho parece ser uma característica particularmente humana, comparada com os habitantes dos outros reinos. Na verdade, tem sido um fator básico na evolução humana, já que somente uma atitude inerente de arrogância, combinada com curiosidade e uma criatividade apaixonada, poderia ter possibilitado à humanidade dominar a natureza em tal extensão. O termo sânscrito para orgulho humana,
que está ligada às palavras mente e homem. O Homo sapiens evoluiu por meio do desenvolvimento do poder mental, e essa mente, perguntando sobre tudo com curiosidade insaciável e inventividade ilimitada, construiu a civilização da qual tanto se orgulha. A história da raça humana realmente parece ser um drama de paixão e orgulho entremeados. Trungpa Rinpoche relaciona o reino humano ao bardo do corpo ilusório, substituindo o bardo do Dharmata na lista normal dos 6 bardos. A prática do corpo ilusório é um dos estágios finais do yoga, mas não é geralmente classificado como um bardo. Em liberação natural, essa prática é incluída como parte das instruções ligadas ao bardo dos sonhos. Ao comentá-la, Gyatru Rinpoche destaca que ela pode ser vista como uma prática preliminar para todos os bardos. Primeiro, Trungpa Rinpoche a apresenta como o epítome da experiência do bardo. Um estado de suspensão no qual começamos a enxergar a ambiguidade de nossa situação em qualquer dos reinos. Você está entre extremos. E se dá conta de que isso também é uma situação extrema. A essência do yoga do corpo ilusório é a percepção de que o seu próprio corpo e a sua mente, assim como os fenômenos externos, são irreais. Assim como uma imagem em um espelho ou o reflexo da lua na água. Essa prática interrompe a crença em nossa substancialidade e o apego a ela, e nos coloca em uma posição de total incerteza a respeito de nossa própria existência. Trungpa Rinpoche a relaciona com a natureza da paixão intensamente pessoal e sensível do reino humano, que nos faz tão singularmente vulneráveis e com frequência produz um sentimento de conflito e de ambiguidade. Nunca sabemos bem onde estamos, se as coisas são reais ou irreais, sólidas ou transparentes, amigáveis ou ameaçadoras. Uma vez que percebamos que as coisas não são o que parecem, podemos começar a vê-las como realmente são. Compreender esse princípio é o primeiro passo para alcançar o puro corpo ilusório da deidade, que faz a ligação com a aparição das deidades pacíficas e coléricas no bardo do Dharmata. O Buda do reino humano é o próprio Sakyamuni, que pertence à família Ratna, retratado com seu corpo dourado brilhante e túnicas cor de açafrão. Sakyamuni é o sábio do clã dos Sakyas e é algumas vezes chamado de o leão dos Sakyas. Ele carrega uma cuia de pedinte e um bastão de mendigo, que simboliza o antídoto tanto para o orgulho quanto para o desejo. Ele abriu mão de uma vida de príncipe, o pináculo da existência mundana, e tornou-se um pedinte sem teto e sem status, sem posses e sem prazeres sensuais. Aos olhos das pessoas mundanas, ele foi um fracasso completo, e mesmo assim sua aparência irradia alegria absoluta, realização, dignidade e paz. Esse é um desafio supremo para as pressuposições básicas da mentalidade humana. Sua cuia de pedinte vazia apresenta o paradoxo final, e vê-la pode subitamente mergulhar a mente no espaço aberto do despertar. O reino dos deuses ciumentos. Os deuses ciumentos são os oponentes dos deuses, continuamente em guerra entre si por causa de ciúme e inveja. Em sânscrito são chamados de Asura, que é muitas vezes traduzido como antideus. Em traduções das lendas hindus, são algumas vezes chamados de demônios. Isso provavelmente se deve ao fato de que muitos deles são também Rakshasas. Aquelas criaturas ferozes e sedentas de sangue que estão classificadas entre os fantasmas famintos no sistema budista. Na maioria das lendas, certamente aparecem como maus e demoníacos, empenhados na destruição do mundo, enquanto os deuses lutam do lado do bem. Disse nos Vedas que os deuses escolheram a verdade e rejeitaram a falsidade, enquanto os deuses ciumentos escolheram a falsidade e rejeitaram a verdade. Mesmo assim, este reino ainda é um dos 3 mais elevados, no qual o karma positivo predomina sobre o negativo. Os deuses ciumentos eram os irmãos mais velhos dos deuses, e fundamentalmente possuem a mesma natureza divina, com toda a sua inteligência, poderes e vantagens. Seu caráter não é tão completamente dominado pela negatividade como o dos seres nos reinos inferiores. Eles não são tão dominados pelo sofrimento das aflições emocionais, e têm muito mais liberdade de ação. Entretanto, a despeito disso, a grande inteligência e potencial, podem facilmente cair para os 3 reinos inferiores. Sua tendência à agressividade e violência muitas vezes faz com que pareçam demoníacos, o que sugere os reinos infernais, e suas características de Rakshasa os conecta ao reino dos fantasmas famintos.
Nas lendas hindus, muitas vezes assumem a forma de animais. Um deus ou uma deusa luta com eles e os mata, liberando-os de sua natureza bestial, o que representa sua ilusão extrema. Nessas lendas, em geral descobrimos que algum impulso de ciúme deflagra sua agressividade, portanto o nome deuses ciumentos é bastante apropriado. Pode ser ciúme da mulher de alguém, ou de status ou de posses, agravado pela convicção de que todas essas coisas pertencem a eles por direito e lhes estão sendo negadas. Algumas vezes parecem revolucionários, bons ou maus, dependendo de qual lado eles apoiam. São retratados na roda da vida como guerreiros vestidos com armaduras e portando armas. Possuem todas as qualidades associadas a guerreiros e heróis ao longo da história: coragem, liderança, dinamismo e, acima de tudo, tremenda energia. São capazes de fazer grandes benefícios assim como grandes malefícios, e seu caráter vai de nobre e altamente civilizado até rude, impiedoso e tirânico, não muito diferente dos ditadores em nosso mundo. São famosos por seus poderes mágicos, e se forem atraídos pela religião, geralmente é com a intenção de ganharem poder. Muitas vezes atingem níveis espirituais muito avançados por meio de práticas ascéticas, que tendem a perseguir com ambição concentrada, como tudo o que fazem. Trungpa Rinpoche descreve o processo de desenvolver uma mentalidade de Deus ciumento por meio de contrariedades e desilusões com o reino dos deuses, que cresce como uma reação contra ele. Quando o karma positivo que causou o renascimento como um Deus se exaure, o único caminho a seguir é para baixo. O reino dos deuses é um local de prazer, perfeição, ordem e civilidade que contém dentro de si a semente dessa reação. Ela dá lugar a um elemento de rebeldia, um desejo de experimentar alguma coisa mais rude e realista, e uma necessidade impulsiva de expressar sua própria energia sem restrições. Uma vez que desenvolvamos essa atitude de descontentamento, não é mais possível relaxar e desfrutar da existência bem-aventurada dos deuses. Mesmo assim permanece uma inveja subjacente daqueles que ainda podem desfrutá-la, um sentimento de estar sendo enganado e um medo de perder aquilo que era nosso por direito. Então começamos a nos sentir impedidos e excluídos, e a suspeita cresce furiosa. Não se pode confiar em ninguém. Imaginamos que todos estão nos espiando e fofocando a nosso respeito. Logo toda tentativa de se comunicar parece uma ameaça, e as conspirações são vistas em todas as direções. Isso é paranoia, o lado extremo do estado mental dos deuses ciumentos. Os deuses ciumentos habitam as encostas do Monte Meru, logo abaixo do reino dos deuses. Em muitas pinturas da Roda da Vida, esses dois reinos são representados como um só, dividido apenas por uma grande árvore, a árvore da realização dos desejos, a Kalpataru, que concede todos os pedidos. Os deuses ciumentos sentem-se permanentemente insultados pela visão dela, porque embora suas raízes cresçam no território deles, seus frutos mágicos são acessíveis apenas aos deuses. Outro grande tesouro que os deuses possuem e que falta aos deuses ciumentos é o elixir da vida. Nesse caso, o ciúme parece ser plenamente justificado, já que os deuses o ganharam através da astúcia e da fraude. A despeito de seu amor pela verdade, muitas histórias mostram os deuses seguindo a verdade apenas literalmente, e não em espírito. Nessa lenda em particular, os deuses planejaram erguer uma reserva de tesouros que estavam nas profundezas do oceano cósmico, e que incluía a árvore dos desejos e o elixir da vida, Amrita ou Soma. Fizeram uma trégua com os deuses ciumentos e os persuadiram a ajudá-los a revolver o oceano, uma tarefa que necessitava de todas as suas forças combinadas. Muitos tesouros maravilhosos apareceram, cortesãs divinas, animais miraculosos, as 5 árvores do paraíso, armas invencíveis e joias mágicas emergiram das águas agitadas, como manteiga originando-se do leite. Finalmente o próprio elixir emergiu, trazido para o alto pelo médico divino, no que os deuses ciumentos, espertos como sempre, apoderaram-se dele e quase conseguiram roubá-lo. Mas o deus Vishnu transformou-se em uma linda e encantadora mulher, a personificação da ilusão, e conseguiu enganá-los e fazê-los desistir dele. Como resultado dessa fraude, os deuses ciumentos estão condenados a sofrer ferimentos terríveis e a morrer em grande número durante suas batalhas, enquanto os deuses são milagrosamente curados e vivem vidas imensamente longas.
graças ao poder do Elixir. Essa história joga uma luz interessante sobre a mentalidade dos deuses ciumentos. Como no ditado, só porque você é paranoico, não quer dizer que não haja alguém lhe perseguindo. Seu ressentimento pode muito bem ter sido causado por algum tipo de injustiça, mas é a natureza apegada do ego que produz a reação distorcida de ciúme e inveja. Então, assim como com os outros venenos, um círculo vicioso se cria. Eles alimentam continuamente suas suspeitas e encontram mais causas para o ressentimento, provocando uma paranoia sempre crescente. O caminho que leva ao reino dos deuses ciumentos aparece no quinto dia, junto com a mandala de Amoghazidi, senhor da família Karma. Suas características são muito próximas da descrição da personalidade Karma. Eles sempre sentem que seus vizinhos têm alguma coisa melhor, que a grama é sempre mais verde do outro lado da cerca. O que quer que possuam, temem que alguém esteja planejando roubá-la, assim como eles o fariam. Portanto, têm de permanecer constantemente em guarda. Estão sempre preparados para a guerra. Esse tema é ao mesmo tempo seu trabalho e sua diversão. A diplomacia tem sido descrita como a guerra conduzida por outros meios. E deuses ciumentos têm as qualidades dos diplomatas ou espiões, para quem qualquer relacionamento é sempre uma oportunidade para a intriga. Com seu intelecto aguçado, imaginam que todo mundo está jogando algum jogo complicado ou engajado em alguma conspiração. Na vida espiritual, eles são ambiciosos, sua energia os leva a extremos, e podem com facilidade se tornar fanáticos. São intensamente competitivos, vendo rivais em toda parte. São manipuladores e usam as pessoas para seus próprios fins. Estão constantemente comparando sua situação com a dos outros e são rápidos para sentir qualquer insulto, real ou imaginado. A família Karma é ligada com a velocidade, e a velocidade crescente de nossa cultura e modo de vida poderia ser considerada encorajadora do estado mental dos deuses ciumentos. Vivemos em um mundo acelerado onde parece cada vez mais importante conseguirmos o que queremos agora mesmo. A atividade da família Karma muitas vezes surge de uma preocupação com a justiça e os direitos humanos, mas sua distorção como política da inveja é típica deste reino. Ela demonstra claramente como a energia da ação pode se tornar demoníaca se permitirmos que a competitividade e a suspeita a ponham fora de controle. Este reino está relacionado com o bardo desta vida, durando do nascimento até a morte, o que também é baseado na velocidade. Uma vez que o estado mental ganhou existência, deve ser mantido em movimento, o ímpeto emocional deve ser mantido. Simplesmente estar vivo acarreta uma batalha constante contra as forças da decadência, e a energia furiosa dos deuses ciumentos é o instinto de sobrevivência levado a seu extremo. Portanto, a brecha, a pausa em sua atividade que poderia abrir um vislumbre de liberação para eles, é a experiência culminante de estar equilibrado entre a velocidade intensa e a total imobilidade, ou entre ganhar e perder, e a incerteza de saber qual é qual. Neste reino, o Buda aparece como um guerreiro, de cor verde, segurando uma espada e um escudo, e vestido com uma armadura brilhante. Seu nome é Vemashitra, aquele que usa uma vestimenta brilhante. Os deuses ciumentos não seriam capazes de ouvir a mensagem de compaixão do Buda, não acreditariam nos seus motivos e desprezariam sua suavidade. Já que percebem tudo como um inimigo, a única maneira que ele pode se comunicar com eles é em seu próprio território, cara a cara como guerreiros. Ele não se manifesta como uma deidade colérica com uma forma terrível, mas é invencivelmente pacífico e absolutamente poderoso. Ele apenas bloqueia todos os ataques dos deuses ciumentos e faz com que a sua correria impetuosa pare, de tal forma que ao confrontar o Buda, eles sejam forçados a pelo menos se confrontarem consigo mesmos. O reino dos deuses é um reino de prazer. Prazer material em seus níveis mais inferiores e prazer espiritual em seus níveis mais elevados. É o reino mais elevado dentro do Sansara, portanto está situado no topo da roda da vida. Assim como as ideias populares de paraíso em todas as culturas, é um lugar de prazer e perfeição, o ideal pelo qual os seres humanos se empenham. Os deuses desfrutam de tudo que poderiam possivelmente desejar. São altamente inteligentes e criativos,
possuem poderes mágicos e são capazes de atingir os níveis mais avançados de meditação. Mesmo assim, estão confinados dentro do Sansara e são parte do interminável ciclo da roda da vida. O reino dos deuses é dividido em 3 partes: o mundo do desejo, o mundo da forma e o mundo sem forma. Essa classificação tripla na verdade inclui todos os 6 reinos. O todo da existência sansárica é conhecido como os 3 mundos. Mas os mundos da forma e o sem forma abrangem apenas os níveis mais altos do reino dos deuses, enquanto o mundo do desejo inclui os outros 5 reinos, assim como os níveis inferiores do reino dos deuses. O mundo do desejo é o mundo dos sentidos. Significa desejo por todos os prazeres de todos os sentidos, incluindo os prazeres da mente. Os 5 outros reinos e os níveis inferiores do reino dos deuses são completamente dominados e determinados pela experiência sensorial, indo do quase inteiramente doloroso nos infernos até o quase inteiramente prazeroso nos paraísos. Existem 6 paraísos no mundo do desejo dos deuses, habitados por várias classes de deidades, e todos contendo palácios mágicos, jardins de prazer magníficos e todo o tipo de perfeição e satisfação que poderia ser imaginado. De acordo com a mitologia, o mais inferior desses paraísos está situado nas encostas do Monte Meru e é regido pelos 4 grandes reis dos pontos cardeais. Parece ser um tipo de paraíso bastante mundano e materialista, cujos habitantes desfrutam de poder, grandeza, riqueza e status. Em quadros da roda da vida onde os deuses ciumentos não recebem um reino separado daquele dos deuses, eles também habitam essa região. Acima dele, no topo do Monte Meru, está o paraíso dos 33 deuses, uma fórmula tradicional do antigo panteão védico, embora não inclua todas as deidades hindus mais recentes e mais conhecidas. Esse é o paraíso descrito na roda da vida, o protótipo do paraíso da mitologia indiana. Seu regente é Indra, uma deidade poderosa que foi muito reverenciada durante o tempo do Buda. Ele era o deus do céu e da tempestade, e um grande herói nas batalhas contra os deuses ciumentos. Sua arma é o raio, a forma original do Vajra. A árvore dos desejos cresce nesse paraíso, e ali são encontrados muitos outros tesouros mágicos que emergiram do revolver do oceano. Acima de tudo, os deuses possuem o elixir da vida, que é uma panaceia e que fornece a longevidade. Mas isso, sua maior bênção, é ao mesmo tempo sua maior maldição. Porque os deuses não são realmente imortais, vivem vidas inimaginavelmente mais longas em termos humanos e não mostram sinais de envelhecimento, mas finalmente suas vidas devem chegar a um termo. Eles não podem imaginar sua própria morte, nunca a contemplam ou se preparam para ela, portanto quando ela chega lhes causa extremo sofrimento. Acima desses 2 paraísos terrestres existem mais 4 outros no cu ao redor do topo do Monte Meru. O primeiro deles é caracterizado como livre de toda luta, já que as deidades estão além do alcance dos ataques dos deuses ciumentos. O segundo, Tussita, é um reino de completa satisfação, é onde o Buda Sakyamuni habitava antes de seu nascimento como ser humano, e onde Maitreya, o Buda do futuro, agora espera por seu tempo de descida à Terra. No terceiro paraíso, as deidades podem emanar magicamente tudo o que desejarem. No quarto, elas têm apenas que desejar. E o que quer que desejem é espontaneamente produzido para elas por outros 220 fundamentos. Seres humanos podem renascer nesses paraísos inferiores, seguindo práticas religiosas convencionais e fazendo boas ações. Embora ainda estejam dentro do mundo do desejo, são considerados lugares afortunados de renascimento, a recompensa por muitas vidas sucessivas de virtude. A desvantagem é, que com tanto prazer e satisfação, é difícil encontrar motivação para praticar o Dharma. Portanto, desse ponto de vista, o nascimento como ser humano é considerado o melhor. Mara, o maldoso, que tentou o Buda às vésperas de sua iluminação, é também conhecido como o soberano do mundo do desejo e habita seu paraíso mais elevado. Ele representa o aspecto sedutor da espiritualidade, que é apropriado pelo ego para nos convencer de que estamos fazendo grande progresso e nos tornando seres altamente evoluídos. Os mundos da forma e sem forma são níveis de existência de uma ordem bem diferente. Aqui forma não significa materialidade, mas simplesmente aparência, as qualidades de cor e molde.
As deidades no mundo da forma não são mais dominadas pelo desejo de prazeres sensuais e perderam seu apego às percepções grosseiras. Elas se experimentam como imateriais, portanto se diz que têm corpos sutis de luz. No mundo sem forma, elas transcenderam o apego a todos os sentidos, exceto a mente. São puros seres espirituais com corpos mentais que não têm forma visível. Já que são deidades que não possuem corpos físicos, não podem passar pela morte no sentido usual. Portanto, quando suas vidas imensamente longas chegam a um fim, elas simplesmente despertam em um reino diferente ou em um outro nível do reino dos deuses. Juntos, esses mundos contêm 21 níveis de estados meditativos profundos. No mundo da forma, os primeiros 4 níveis, as 4 absorções meditativas, são cada um dividido em graus de fraco, médio e forte, perfazendo 12 no total. Representam purificações crescentes do processo de meditação. Acima deles estão 5 níveis conhecidos como moradas puras. 0 mais alto, a Kanistha, é o paraíso no qual o Buda se tornou iluminado. O mundo sem forma consiste em 4 níveis extremamente sutis e profundos de meditação, que o Buda dominou sob a orientação de seus mestres antes que partisse por si só para atingir a iluminação. Ele percebeu que esses estados, elevados como são, não resultam liberação do ciclo de renascimentos. Para as deidades nesses paraísos, o skandha da forma não funciona mais como meio de apego ao ego, porque elas não se identificam com o corpo, mas ainda retêm um sentido de ego por meio da atividade dos outros 4 skandhas: sentimento, percepção, condicionamento e consciência. No primeiro estágio de absorção, tudo é percebido como semelhante ao espaço infinito, aberto, vazio, insubstancial e desobstruído. O segundo é a experiência da infinidade da consciência. O terceiro é a experiência de não haver absolutamente nada lá. No quarto, transcende-se até mesmo o conceito de nada e entra-se em um estado no qual não existe nem percepção nem não percepção, o ponto mais alto da existência. Todos os paraísos no mundo da forma e sem forma são regidos pelo deus Brahma. No hinduísmo, Brahma é a personificação masculina da ausência de forma, princípio absoluto, o neutro Brahman, que simplesmente significa expansão ou imensidão. Brahma e Indra, o regente dos reinos inferiores dos deuses, eram as 2 primeiras deidades ao tempo do Buda, embora mais tarde sua importância tenha declinado. Ambos desempenharam um papel significativo na história do Buda como representantes supremos de todos os seres humanos do universo. Primeiro, encorajando-o em seus esforços para atingir a iluminação, em seguida louvando seu sucesso e cultuando-o com oferendas, e finalmente pedindo a ele que não permanecesse em silêncio, mas que ensinasse o Dharma. Como já vimos na conexão com o reino dos fantasmas famintos, Brahma representa tanto a bondade suprema quanto o princípio criativo. Está sujeito à lei do karma e é apenas um de uma série infinita de Brahmas. Seu nome em tibetano significa o ser puro, e no budismo não é visto como o princípio criativo, mas como a personificação da verdade, da santidade e da pureza. Brahma, com suas qualidades de excelência, foi incorporado ao budismo para representar os níveis supremos de realização dentro do samsara. Tradicionalmente, disse que o veneno que mais afeta os deuses é o orgulho, conectado com a família Ratna. Essa tradição é seguida em Assen homenagens e a prática do Dharma, mas em liberação através da audição. O caminho que leva ao seu reino aparece junto com Vairochana, senhor da família Buda, associado à ilusão. Em seu comentário, Trungpa Rinpoche relaciona os deuses com o orgulho, que define como a intoxicação com a existência do ego. 2 Embora em algum outro lugar também os associa com a família Buda. Ele descreve seu estado mental dominante como sendo o de completa autoabsorção, sugerindo uma combinação de orgulho e ilusão. A autoabsorção é a chave para a experiência humana do reino dos deuses. Nos níveis inferiores, o mundo do desejo, ela aparece como prazer ou como o prolongamento do desfrute de saúde, riqueza, beleza, educação e todos os tipos de prazeres. Muitas das aspirações normais dos seres humanos poderiam ser consideradas expressões do reino dos deuses, ou o céu na terra. Mas estar psicologicamente naquele reino significa que a pessoa não está apenas desfrutando desses prazeres, mas usando-os como um meio de manter o sentido do eu. A vida é vista como uma busca pela felicidade e realização,
Quando essa busca se torna todo o propósito da vida, ela pode facilmente se desenvolver na direção de uma preocupação excessiva com juventude e beleza, vida saudável, autoaperfeiçoamento, crescimento emocional e assim por diante. Sempre existe uma certa dose de autoconsciência e autoexaltação nesses esforços. A noção de espiritualidade pode ser mencionada com frequência, mas essa espiritualidade está realmente baseada no ego. É uma maneira de tentar fabricar amor, luz e paz excluindo toda a escuridão e o desprazer. Tudo isso é muito semelhante ao quadro das qualidades distorcidas da família Buda, que é ligada ao reino animal. Mas a ignorância e o engano dos deuses é extremamente inteligente, sofisticada e criativa, ao contrário da mentalidade confusa e subdesenvolvida dos animais. Os deuses são o expoente supremo da ilusão, construindo castelos roar, mas se tornaram extasiados com sua própria criação mágica e estão convencidos de que tudo é real e permanente. O sentimento de ser imortal é uma característica divina muito poderosa que nós, como seres humanos, trazemos dentro de nós secretamente a maior parte do tempo. Repetidas vezes, grandes mestres têm nos relembrado que somente uma consciência da inevitabilidade da morte pode nos despertar da complacência. E correspondendo ao nosso sentimento de imortalidade durante a vida, existe um anseio pela eternidade após a morte, paraíso eterno, paz eterna ou mesmo não existência eterna. Como Trungpa Rinpoche disse ao discutir este reino, o sonho final do ego é a eternidade, particularmente quando a eternidade se apresenta como a experiência da meditação. 13 Nos reinos mais elevados dos deuses, os mundos da forma e sem forma, tornamo-nos inteiramente absorvidos nos estados de meditação, portanto o sentido do ser torna-se muito mais sutil, enganoso e perigoso. É natural, do ponto de vista do ego, que uma vez que tenhamos alcançado lugar tão maravilhoso, queiramos ficar nele para sempre. Mas se não tivermos a visão do vasto vazio e não consigamos nos dissolver no espaço aberto da meditação, sempre haverá a pequena voz do ego pensando: eu estou experimentando esta consciência, esta paz, esta bem-aventurança. Na narrativa tântrica da iluminação do Buda Sakyamuni, todos os Budas do universo vieram a ele e lhe disseram que era impossível atingir a iluminação por meio dos samadhis do mundo sem forma. Eles o levaram até o paraíso akanista, o cume do mundo da forma, e lá ele se tornou plenamente iluminado. Essa história é muito significativa, porque as absorções sem forma no espaço infinito, a consciência infinita, o nada e a não-dualidade são as mais sedutoras das experiências espirituais. Nesse estágio, é extremamente difícil distinguir o apego sutil da realização genuína ou a dissolução do ego a partir de sua cristalização. Se qualquer apego permanece, o meditante provavelmente experimenta esses estados como união com Deus ou com um Vav sem forma, porque enquanto houver um Su em se unilizar à união, deve também haver um outro transcendente com quem se unir. Não sem surpresa, o reino dos deuses está ligado com o bardo da meditação. Todas as práticas de meditação em qualquer nível podem ser feitas com uma atitude ou de desapego ou de apego. No Samadhi genuíno, o mais profundo estado de meditação, existe uma completa absorção não dual. Portanto, aquele eu se dissolve mas com os deuses. A própria experiência da absorção se torna um objeto de apego e um meio de autopreservação. A brecha que ocorre aqui é o contraste entre o prolongamento de nossa experiência, a solidificação, e uma súbita dúvida simultânea, um lampejo de abertura. Não estamos certos se estamos próximos a nos tornar iluminados ou na verdade enlouquecendo. No ponto culminante dessa intensa ambiguidade, poderíamos pular através dela para o estado desperto ou recair no transe divino, a conquista última e absoluta do atordoamento, as profundezas da ignorância. 14 Como Trungpa Rinpoche a chamou. O Buda que aparece no reino dos deuses é chamado Satakratu, um dos nomes de Indra, significa executor de 100 sacrifícios, uma pessoa santa e muito respeitada. Ele é branco na cor, como o Buda Vairochana, e toca um instrumento de cordas. Como os deuses estão tão imersos no prazer, este Buda fala a eles em uma linguagem que irão ouvir, a linguagem da música.
Música é a mais efêmera das artes. O som flui do silêncio e retorna novamente ao silêncio quase tão rápido quanto surgiu. Os momentos de silêncio são tão essenciais quanto os momentos de som. A música está mudando constantemente. O movimento é a sua própria existência. É o perfeito ensinamento sobre a impermanência para os deuses, que são tão apegados à imortalidade e à eternidade. O padrão tríplice do caminho quer consideremos o mundo ao nosso redor, nossa própria natureza ou a natureza dos seres iluminados. Constatamos que nada existe em uma condição estática. A vida é um processo dinâmico e contínuo de aparição e desaparição. A realidade não é apenas o mundo dos fenômenos, apenas o que quer que apareça, é também não aparição, potencialidade. Isso é o vazio, a dimensão aberta da realidade. Entre esses dois polos existe um terceiro estado, o fluxo de energia que os liga e os une. O nível mais alto ou mais profundo é o vazio, a essência de todos os fenômenos. O nível intermediário é a energia pela qual o vazio se comunica e se revela. O nível mais baixo ou mais externo é a matéria, a manifestação real da forma física. A essência é invisível, completamente além da esfera dos sentidos, um estado de unidade e simplicidade. A matéria é multiplicidade e diversidade, perceptível aos sentidos físicos. A energia que flui entre eles partilha de ambos, pode ser descrita em termos do reino dos sentidos, embora não esteja contida dentro dele. Vamos observar o funcionamento desse padrão triplo em três áreas diferentes. Primeiro, o Trikaya, as três dimensões do estado desperto. Segundo, o corpo, a fala e a mente dos seres viventes comuns. E por último, a tríade dos níveis grosseiro, sutil e muito sutil da existência. Em adição, existem também categorias exterior, interior e secreta, conforme aplicado, por exemplo, aos 5 elementos da mandala. Todos esses grupos são expressões do mesmo princípio, portanto existem muitas semelhanças entre eles. Como já constatamos tantas vezes, eles se interpenetram uns aos outros, e cada aspecto individual contém todos os três dentro de si. Podemos descobrir todos os tipos de correspondência e relacionamento entre eles. O Trikaya, o padrão triplo do estado desperto, é chamado Trikaya, que significa literalmente os três corpos. Eles são o Dharmakaya, que é muitas vezes traduzido como corpo da verdade, o Sambhogakaya, ou corpo do deleite, e o Nirmanakaya, ou